Olá, tudo bem, meus amigos? Estamos de volta para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Hoje vamos estudar um tema maravilhoso, porque hoje vamos falar sobre o plano da salvação. Antes de nós estudarmos a palavra de Deus, eu gostaria de te agradecer. Quero agradecer você que aceitou esse convite de estar aqui diante dessa tela todos os sábados estudando a palavra de Deus comigo. Quero agradecer você que tem compartilhado esses vídeos, que tem sido meu inscrito nesse canal. Quero lhe agradecer muito, que desde já Deus possa lhe abençoar profundamente. Obrigado porque você tem sido esse colaborador na pregação do Evangelho. Então vamos juntos, vamos avante e vamos pregar a volta de Jesus. Pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, pois hoje vamos entender esse plano da salvação. O que Jesus fez para salvar a humanidade perdida? Nos nossos estudos anteriores, quando nós falamos aqui a respeito da origem do mal, vimos que o mal começou no céu, através de um anjo que Deus havia criado perfeito. Porém, por uma escolha que ele fez, ele se tornou um ser perverso, um ser do mal. Porém, ele criou rebelião no céu, mas ele foi expulso. Ele não venceu a batalha, ele perdeu a batalha. Juntamente com ele, ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Bem, através dos seus enganos e mentiras, ele induziu essa terça parte dos anjos. Ele veio para a terra. Deus, com o intuito de proteger o casal que ele havia criado, nossos primeiros pais, Adão e Eva, estabeleceu uma regra. E vocês viram nos estudos anteriores qual foi essa regra. Qual foi? De toda a árvore poderiam comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal eles não podiam tocar, porque certamente eles iam morrer. A serpente, que era Satanás personificado, enganou o casal, levando o casal a cometer o pecado. Ao eles cometerem esse pecado, trouxe consequências para o nosso planeta. Só que Deus já sabia que isso ia acontecer, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o futuro. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece, Ele sabe quantas estrelas tem no céu. Ele sabe. E Ele, sabendo disso, Ele já havia estabelecido o plano de resgate para salvar o homem e a mulher. Mas que plano foi esse? Vamos então entender. Aqui no livro de Gênesis, eu já quero convidar você a abrir logo sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós lemos aqui uma profecia que foi estabelecida por Deus. E essa profecia, ela revela o começo do plano da salvação. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha o que nós lemos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que essa mensagem está dizendo? Deus disse assim: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Ou seja, os descendentes de Satanás, os inimigos, os aliados dele, que se levantariam para atacar não só a Cristo, mas o povo de Deus. O descendente aqui da mulher, ele aparece no singular, se refere a um descendente. E esse descendente se trata do Messias, Filho de Deus, que deixaria o céu, sua honra e majestade, assumiria a natureza humana e viria a esse mundo para morrer, para salvar os pecadores, para salvar a humanidade. E o texto está dizendo assim: entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é ferir o calcanhar e ferir e esmagar a cabeça? Esse ferir o calcanhar se refere à morte de Jesus na cruz. A serpente iria ferir o calcanhar do descendente. Ferida no calcanhar não é uma ferida letal.
Portanto, que você machuca o calcanhar, você passa ali um remédio, alguma coisa, ele vai cicatrizar. Se referindo à morte de Jesus na cruz. Que ele morreria, passaria pela agonia da cruz, pelo sofrimento, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Porém, o esmagar a cabeça da serpente já é algo letal. Esmagar a cabeça, ou seja, dando fim às obras de Satanás. Ou seja, no momento em que Jesus morreu na cruz, Satanás achou que estava vencendo, mas pelo contrário, ele estava perdendo. E esse domínio que Satanás achou que estaria totalmente nas mãos dele, ele perdeu. Jesus recuperou novamente o seu domínio, o seu controle sobre a humanidade. E Satanás finalmente será vencido de uma vez por todas quando Jesus voltar. Ele já perdeu a batalha. Ele perdeu no céu, ele perdeu no deserto, ele perdeu no Getsêmani e ele perdeu na cruz. E quando Jesus voltar, campeão dos campeões, e ele será exterminado para sempre. Por isso que esta profecia, ela fala da vinda do Messias, do Salvador prometido, certo? Agora vamos entender, no Antigo Testamento, nós tínhamos ali o sistema de sacrifícios de animais. O pecador levava o animal para ser sacrificado, a culpa, o pecado do transgressor era transferido para aquele animal. Ou seja, o animal levava todo o pecado do ser humano sobre ele. Claro que o cordeiro, que era sacrificado, o animal, ele não tinha poder para perdoar pecados, mas aquilo ali representava apenas um símbolo, uma sombra futura, de que um dia Jesus viria para morrer literalmente pelo pecador. Era apenas um símbolo, mas aqueles animais que morriam já era uma amostra do Salvador Jesus Cristo salvando a humanidade, salvando o pecador. Portanto, João Batista, quando Jesus foi até ele, o próprio João Batista diz: eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, representando Jesus como o Cordeiro. O Cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, que foi morto desde a fundação do mundo, de acordo com a Bíblia. Porque Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro. Então, desde o Antigo Testamento, esse sistema já era um símbolo do que iria acontecer no futuro. Agora, Jesus não era mais representado por um animal, um cordeiro. No Novo Testamento, agora Jesus vem em pessoa para dar a sua vida pelo pecador. Tá certo? Agora, quantos são pecadores? Você já parou para pensar nisso? De acordo com a Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia está dizendo claramente que todos são pecadores. Todos são pecadores. O pecado que entrou na humanidade, ela entrou através de Adão, de acordo com os textos bíblicos. E em Adão, todo mundo pecou. Por isso que o texto está dizendo que todos pecaram. Ou seja, por um só homem entrou um pecado no mundo, por Adão, mas todos pecaram. O que mostra a morte universal, porque a morte passou a todos, de acordo com o texto. Como Jesus falou, olha, não comam, porque certamente vocês morrerão. Deus está falando dessa consequência aí, que a morte passaria a existir na vida do ser humano. O homem e a mulher foram criados para viver eternamente, mas devido a essa desobediência, a morte agora passou a todos os seres humanos. Nosso pior inimigo hoje é a morte. É o nosso vilão. E, felizmente, agora estamos sujeitos à morte. E a palavra diz em Ezequiel 18:4 que a alma que pecar, essa morrerá. A morte. Não só morte física, mas também a punição pelo pecado. Ou seja, que é um símbolo da morte também espiritual, que separa o homem definitivamente de Deus.
Porque a palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Tá certo? Infelizmente. Agora, queridos, é interessante. Como podemos ser declarados culpados por algo que Adão cometeu? E cometeu há milhares de anos atrás. Como pode? Não faria sentido isso? Como que Deus pode julgar alguém como Deus pode julgar você por um erro que você não cometeu lá no começo? Que a Bíblia diz que quem cometeu foi Adão. Mas como pode isso? Como pode Deus falar que por um só homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram? Seria estranho, não? Mas muitos entendem que Deus não pode julgar por causa do pecado de Adão. Tem pessoas que pensam assim, que Deus não poderia julgar ninguém por conta do pecado de Adão. Só que, entretanto, eu quero que você entenda uma coisa. Cada um de nós confirma a solidariedade com Adão. Sabe por quê? Porque pelos nossos pecados de cada dia. Porque somos pecadores. Como assim, irmão Caio? Adão começou o pecado no Éden. Ele pecou lá, ele falhou. Claro, começou por ele. Mas hoje você é pecador. As práticas do pecado ainda o quê? Permanecem. Começou por Adão, mas as práticas do pecado ainda predominam na vida do ser humano. Por isso que a Bíblia está dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram. Então nós estamos inseridos nesse pacote. Por quê? Porque você continua pecando, porque você é pecador. Todos nós somos pecadores. Não existe um ser justo nessa terra. Seja você pastor, seja você líder, seja você membro de igreja, todos nós somos falhos, somos errantes e todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Por isso que o texto está dizendo que todos pecaram. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Tá certo? Então o que nós precisamos? O que nós precisamos não é de justiça, não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de misericórdia. Tá certo? Então todos sim pecaram, porque hoje você peca, eu peco, todos os dias nós pecamos, todo dia cometemos erros. Então o mundo ainda continua o processo, o mundo ainda continua a pecar, tá certo? Então todos nós somos pecadores, não adianta nós colocarmos, queremos questionar a culpa que começou por um ser, porque ele pecou lá no Éden, claro, mas o mundo inteiro continua pecando hoje. É por isso que o texto está dizendo que todos pecaram, ou todos ainda pecam. Romanos 6, capítulo 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebe? O salário do pecado pode ser a morte. A morte pode ter existido, passou a existir na vida do ser humano, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, Deus quer lhe conceder vida eterna. A morte pode ter existido, mas em Cristo podemos achar vida eterna, salvação, porque Cristo é a ressurreição e a vida. É o autor da vida que concede a própria vida a todos os que têm fé nele. Se ele é a ressurreição e se ele é a vida, que a Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, então ele pode conceder essa vida eterna a todos os que têm fé nele. Somente os que crê nele poderão receber esse presente, esse dom maravilhoso. Qual foi a reação que Deus se manifestou diante daquela situação que Adão e Eva cometeu no Éden? Sabe, às vezes existem pessoas que são pecadoras e cometem às vezes até alguns erros, mas se sentem mal, se sentem culpadas, às vezes se sentem perturbadas com algo de errado que tem cometido, às vezes se esconde, foge de Deus. Mas olha, Deus não abandona o ser humano, Deus não abandona você.
E aqui mostra claramente, quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 10, acompanhe comigo a leitura, que diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Queridos, eu quero que você entenda a gravidade que está acontecendo aqui. Você percebe o tamanho da gravidade que é o pecado? Como se fosse num piscar de olhos. Quando Eva e Adão comeram do fruto, num piscar de olhos, eles podem perceber o tamanho da consequência que agora iria sobrecair na vida deles. E a Bíblia diz que eles fugiram, se esconderam da face de Deus. Deus não chamou Adão porque ignorasse o seu esconderijo, mas para livrar, na verdade chamou para levá-lo à confissão. Deus queria que Adão confessasse os seus pecados, mas ele fugiu, ele se escondeu. Ele se escondeu. Ele não foi um homem corajoso o suficiente para admitir e assumir: Deus, eu falhei, eu pequei, eu errei. Adão procurou ocultar, na verdade. Ele procurou ocultar o pecado por trás das consequências. E é assim que muitas vezes o ser humano faz. Ele procura ocultar os erros. Não enfrenta, não fala, não confessa. Eu sei, queridos, que às vezes vai doer você confessar algum pecado que você fez, algum erro que você cometeu, porque você sabe das consequências que você vai enfrentar. Mas nós não podemos fugir das consequências. Nós temos que enfrentá-la. Então, querido, enfrenta. E às vezes nós temos medo de enfrentar. Deus não está procurando você para te castigar, para fazer algo de ruim na sua vida, não. Deus está te procurando porque Ele quer te salvar. Eu sei que as consequências vão ficar, não tem para onde correr. É nítido isso. Mas Deus quer que você se renda a Ele. Peça misericórdia, peça perdão. Não fuja, porque Deus não vai te abandonar. E talvez eu estou pregando para alguém que tem feito isso, que tem fugido, que tem corrido da presença de Deus. Encara, amigo. Quando Eva comeu do fruto e Adão, por sua vez, Deus fez a pergunta: comeste do fruto que eu proibi que não comesse? Adão colocou a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me deste. Depois Deus pergunta à mulher, a mulher vai e coloca a culpa na serpente. Por fim, nessa história, não aparece um culpado. No final da história, a culpa sobrecai sobre Deus. Deus foi o culpado. Deus foi o culpado porque criou Satanás. E ele fez aquele problema de enganar o ser humano. Deus é o culpado porque criou a mulher para o homem que se sentiu sozinho e solitário. Deus, no final da história, saiu como culpado. Porque é assim que a gente faz. A gente procura transferir a nossa culpa para outros, para que outros carreguem. E foi o que aconteceu na história desse casal. Um colocou a culpa no outro. Será que não é assim que você faz, marido? Não tem culpado a tua mulher por algum ato que você comete? Talvez, esposa, você não tenha cometido algum erro e tem colocado a culpa no marido? Colocado a culpa nos filhos? Bem, alguém tem que ser culpado, mas nunca é a gente. A gente nunca assume os nossos erros. E é isso que Deus procura de nós. Nós viemos assumir nossos erros. Deus procurou sim o homem. Deus vai à procura do pecador arrependido. Deus está à procura de você, meu amigo. Não fuja, pare de correr, pare de se esconder, pare de ficar procurando um esconderijo, pare de ficar procurando um lugar para se isolar. Deus está estendendo a mão para você hoje, filho e filha. É hoje. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Gênesis 6, versículo 5 diz:
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, depois que Adão pecou. Por isso que o texto diz, todos pecaram. Por quê? Porque a partir dali o mal reinou na vida do ser humano de uma tal maneira que o mundo se tornou corrompida e depravada, de acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz que Deus viu a maldade do ser humano, no coração do ser humano, e essa maldade havia se multiplicado na terra, e era continuamente todo o desígnio do seu coração. Eu tenho que te fazer uma pergunta. De lá para cá, o que é que melhorou hoje? O que melhorou? O mundo se tornou mais santo? Será que nosso mundo está mais santo? As pessoas estão mais santas? As pessoas estão mais compassivas? As pessoas estão sendo mais amorosas umas com as outras? Estão sendo mais sinceras umas com as outras? É isso que está o mundo? Será que o mundo voltou como era antes? Tudo perfeito? Como Deus havia criado a terra? Não, querido, nada melhorou. De lá para cá, o mundo só tem piorado mais. Por quê? Porque o ser humano se tornou mal, tem escolhido o caminho mal, de pecado, de violência, de corrupção. Então, meu amigo, nada melhorou. Então, essa é a consequência do pecado, que traz um desastre, queridos, uma ruína na vida do ser humano. Quais são outras características do pecado? Da natureza humana, pecaminosa. 1 Coríntios 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras versões, diz que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Então, o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Não pode. O homem cuja mente não está voltada para o que é espiritual, que não foi regenerado, cujos interesses estão nas coisas desta vida. O maior interesse do ser humano está nas coisas terrenas dessa terra. Uma pessoa assim recorre à sabedoria humana para a solução de seus problemas. Pessoas que vivem hoje presas ao pecado, à destruição desse mundo, ele prefere muito mais ouvir os ensinos do homem do que os ensinos de Deus. O homem natural, ele despreza as coisas espirituais de Deus, porque para ele são loucura. Por isso é incapaz de entender e apreciar o que vem de Deus. Para ele, o plano da salvação e revelação do amor de Deus são loucuras. Tem pessoas que hoje, para eles, a morte de Jesus foi uma loucura. Pessoas não aceitam que Cristo veio a essa terra, que veio um Salvador para morrer por nós. Há pessoas que não aceitam. Há pessoas que não entendem. Há pessoas que estão com o coração endurecido, com o coração feito de pedra, que não consegue amolecer para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas assim. E é por isso que o texto está dizendo, realmente, não tem como compreender. Não tem. Não consegue distinguir entre filosofia mundana e verdade espiritual, porque a sabedoria de Deus é entendida apenas pelos que se permitem ser instruídos pelo Espírito. Essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade. A pessoa não consegue distinguir sobre o que é filosofia mundana e o que é realmente verdade espiritual. Não consegue. Não consegue entender aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Aquilo que não é verdade e aquilo que é verdade. Não consegue. O homem natural nunca poderá compreender as coisas de Deus. Romanos 7, versículos 15 a 19, diz o seguinte: o bem que está em mim, eu não consigo, mas o mal que está diante de mim, eu estou sempre fazendo. É o que diz o apóstolo Paulo. E ele chega a dizer, queridos,
que o pecado pode se tornar um rei na nossa vida. Sabia disso? Sabe o que faz um rei? O rei ele manda, o rei ele governa. Você se torna escravo do rei. E às vezes o pecado tem feito isso na vida de muitas pessoas, tem escravizado. Você tem sido dominado pelo pecado. Então eu quero dizer para você, querido, nesse momento, não se deixe ser dominado pelo pecado. Não se deixe, lute, entregue-se a Deus. Deus quer libertar você desse cativeiro, meu irmão. Minha irmã, Deus quer quebrar essas algemas do pecado que tem te acorrentado. Mas enquanto você ficar fazendo a vontade da tua carne, do teu eu, você vai ser um prisioneiro do pecado. Você nunca vai abandonar o vício. Nunca. Você vai ser sempre um dependente do álcool, da droga, do vício de pornografia. Se você não pedir a Deus mudança e deixar o Espírito de Deus agir na sua vida. Se você não fizer isso, você vai ser escravizado pelo pecado. E deixa eu te falar uma coisa, e não adianta você lutar sozinho, porque você não vai conseguir. Não adianta. Sem mim nada podeis fazer, foi o que Deus falou. E tudo eu posso naquele que me fortalece. Sem Deus, nada você pode fazer. Mas você pode mudar muita coisa na sua vida através daquele que pode te dar força para isso. Entende, querido? Agora, em meio a essa consequência, essa tragédia que Adão e Eva, infelizmente, deixou que acontecesse no nosso planeta. Que plano então Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Esse é um texto muito conhecido no meio cristão. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aqui está o plano da salvação. O amor de Deus, irmãos, ele alcança toda a humanidade. Toda a humanidade pode ser alcançada pelo amor de Deus. Mas, e pode também nos beneficiar. Beneficia diretamente apenas os que respondem a Ele. Porque o texto diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você. A salvação, ela foi estabelecida para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê alcance a salvação. Então, ou seja, a salvação é para todos, mas nem todos querem. Você acha que a vontade de Deus não é salvar o mundo inteiro? Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar todos. Deus quer que todos sejam salvos. Só que isso vai depender da escolha que eu fizer, da escolha que você fizer. Mas aqui está, para que todo aquele que nele crê. Você crê? Então você precisa crer, você precisa acreditar. Para que esse que ao crer não venha o quê? Perecer. Destruição, completamente apagar. Deus não quer que você seja apagado na vida dele. Deus não quer. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram sarados. 1 Pedro 2, versículos 24. Cristo carregou sobre ele uma cruz. Em outras versões diz madeiro. Ao carregar os pecados da humanidade, que eles nessa cruz, Jesus foi capaz de cancelar a pena, porque ele próprio o pagou. Olha, queridos, Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar. Ele carregou sobre esta cruz todos os nossos pecados.
nós fomos comprados pelo seu sangue. Cristo assumiu a culpa por mim e por você. Olha só que interessante. Ele assumiu o nosso lugar. Carregou essa cruz, o fardo, o peso do pecado de toda a raça humana. Ele carregou sobre ele, como era assim realizado no Antigo Testamento pelos animais que eram sacrificados. O pecado do transgressor era transferido para aquele animal. Jesus em pessoa fez a mesma coisa. Todo o pecado da humanidade ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele. E aqui o apóstolo Pedro, ele afirma que fomos comprados não mediante o quê? Coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, de acordo com 1 Pedro 1, versículos 18 e 20. Jesus, queridos, pagou a pena pelos pecados alheios. Ele é a propiciação pelos pecados da humanidade inteira. Ele é. Jesus é o exemplo heróico diante da zombaria e de uma dura prova. Jesus foi um herói, um ato heróico em se doar, em se dar, para salvar a mim e a você. Era eu, Caio, que deveria estar na cruz, porque foi eu quem pequei. Jesus, por sua vez, não havia pecado. Ele não tinha pecado nenhum. E quando ele veio, ele também não pecou. Mas ele carregou sobre esta cruz os nossos pecados. E ele carregou sobre ele. E a Bíblia diz, maldito é aquele que é pendurado em um madeiro. Em outras traduções diz em uma cruz. Jesus se fez maldição por mim e por você. Madeiro, literalmente, seria uma madeira que foi cortada e finalmente pronta para ser usada. Uma madeira que foi preparado para que Jesus carregasse. Cristo não havia cometido nenhum pecado, queridos, de acordo com 2 Coríntios 5, 21. Mas ele veio para carregar os nossos. Ele não pecou, não havia pecado sobre ele, mas ele carregou o meu e carregou o seu. Vivamos para a justiça. É isso que Jesus quer. E isto é, em harmonia com os princípios corretos. Por isso que a Bíblia diz, para que fôssemos justificados. É isso que diz a palavra, para que fôssemos justificados. E isso tem a ver com princípios corretos. Precisamos andar uma vida correta, queridos, ao lado de Jesus. Na medida que nós somos justificados por Ele, nós precisamos viver uma vida transformada. Um novo homem, uma nova mulher, procurando viver uma vida correta, de honestidade, de simplicidade e de justiça ao lado de Jesus. Jesus Cristo veio para proclamar libertação aos cativos e socorrer os que tinham necessidade de cura. E quero que você entenda que Deus quer não só te dar cura física, mas também a cura espiritual. Porque quando Jesus veio aqui, Ele atendeu às necessidades humanas. Ele curou pessoas doentes e enfermas, mas todas as vezes Deus tinha uma preocupação também em curar as pessoas espiritualmente. Da culpa, do medo. Por isso Jesus sempre dizia, vá, filho, e seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Deus estava sempre também, não só preocupado em atender as necessidades físicas, mas também espirituais. E hoje o mundo procura mais cura física, mas não procura cura espiritual. Quem pode mudar a natureza do homem hoje? Pecador. Quem pode? 1 Samuel 10,6 diz o seguinte, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Olha que maravilha. É somente por meio da presença diária do Espírito Santo na vida cristã
que podemos desenvolver o fruto do Espírito e a capacidade para uma vida de serviço conforme nossos dons, de acordo com 1 Coríntios 13, do versos 4 a 11. E temos também Efésios 4, dos versos 11 a 14. Somente, queridos, por meio do Espírito de Deus, podemos nos transformar em um novo homem, em uma nova mulher. Não viemos fazer como Saul, que rejeitou o Espírito de Deus por causa da sua rebeldia, por conta da sua desobediência. O Espírito Santo se retirou dele. Nós temos outro exemplo, foi o de Sansão, que quando ele revelou o segredo para Dalila, ele perdeu a sua força porque o Espírito de Deus havia se retirado dele, porque ele era um rebelde, um desobediente, que não cumpria voto nenhum diante de Deus. Então, queridos, nós não viemos cometer isso. Então, o Espírito Santo e também o conhecimento da verdade, não só por influência do Espírito, mas também através da palavra de Deus. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. É através do Espírito de Deus e através da sua palavra. Você só pode se tornar uma nova mulher e um novo homem se você deixar o Espírito de Deus trabalhar na tua vida e você começar a fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Estudar a Bíblia, conhecer Jesus, conhecer a Cristo. O salário, a salvação depende de nossas boas obras? De acordo com Efésios 2, 8 e 9, lemos assim: pois pela graça é que sois salvos, mediante a fé. E esta graça não é porque vocês merecem, é um presente de Deus. Verso 9 agora diz assim: não por meio de suas obras, para que ninguém se glorie. É a graça da parte de Deus e a fé da parte dos seres humanos. A graça vem de Deus, porque a Bíblia diz que é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas a fé, para nós recebermos essa graça, depende do ser humano. Ter fé, crer. E a fé, ela aceita o dom de Deus. Pela fé, pela crença. E nós somos salvos quando confiamos em Cristo e nos entregamos a Ele. Então, quando nós cremos nele, a fé, de alguma forma, aceita esse dom, aceita esse presente. A fé não é a causa da salvação, quero que você entenda isso, mas é apenas o meio. É o meio pelo qual nós viemos alcançar a salvação. Muitos imaginam que nós podemos alcançar a salvação por meio de campanhas beneficentes, doações, penitências, obras humanitárias ou boa conduta. Tem pessoas que acreditam que ela pode alcançar a salvação em Jesus por meio de boas ações, porque ajuda o próximo, porque eu faço muita caridade. Querido, não venha ser mais uma Teresa de Calcutá. A Bíblia é muito clara que nós não somos salvos por obras. Não é porque você fez o bem a alguém, porque você faz boa caridade a alguma pessoa, não é isso. Alguma instituição, não é isso. Quero que você entenda o seguinte: isso é importante fazer. Amor ao próximo, ajudar o necessitado, é um mandamento que Deus mandou nós fazermos. Porém, não é este o meio que vamos obter a salvação. Então, se você acha que é por boas ações, por você ser o santinho, o bonzinho, que você vai para o céu, você está enganado, porque a palavra de Deus não diz isso. E o texto continua dizendo aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Ninguém será justificado. Olha que interessante. Então, justificação, o que quer dizer isso? Quer dizer absolvido e aceito por Deus. Então, nós não seremos aceitos ou absolvidos por Deus por práticas da lei. Dois princípios de salvação aparecem aqui dentro desse texto que nós acabamos de ler. Qual é? Pela fé em Cristo
ou por obras da lei? Você é salvo pela fé em Cristo ou por obras da lei? De acordo com o texto, não. Somos salvos pela fé em Cristo. Somente pela fé em Cristo Jesus. Agora, Paulo, ele não está aqui depreciando a própria lei, pois sustentava claramente que a lei de Deus ela é santa, justa e boa. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque Paulo vai dizer isso lá em Romanos 7,12, que a lei ela é boa, justa e pura. Mas aqui, dentro desse contexto, a salvação ela é unicamente, exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Justificação mediante a fé em Cristo. Fé não merece a aceitação de Deus. Fé aceita o mérito de Cristo perante Deus. Isso fique bem claro para você. A salvação, queridos, ela é um presente de Deus. Ela é recebida através da fé e não depende de nós. A Bíblia rejeita a ideia de que alguém foram escolhidos para a salvação e outros para a perdição. A Bíblia não apresenta isso, porque existem alguns que entendem que uns já foram predestinados para a salvação e outros predestinados à perdição. Não existe isso na Bíblia. Todos foram predestinados à salvação, porque Deus quer salvar todos. O desejo de Deus é salvar todo mundo. Então todo mundo pode ser salvo. Só que vai depender o quê? Da escolha. Então não existe que uns foram predestinados para a perdição ou que outros, somente alguns estão predestinados para a salvação. Não. Deus quer salvar todos. Todos. Não tem esse negócio que Deus fez assim, esse aqui está perdido, esse aqui está salvo. Deus quer salvar todos. Só que vai depender da escolha. A salvação está aí. Está à disposição. Só vai depender da minha escolha e da sua escolha. Então, mas todos nós fomos predestinados à salvação, que só depende da decisão minha e sua, que vai depender da decisão do ser humano. Como pode o homem, então, alcançar a salvação? 1 João 5:11, 12 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Verso 12: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quando a Bíblia fala a respeito de quem não tem o Filho, tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, se refere a um sentido de obediência, um ato de obediência a Deus. Você pode conferir um pouco também lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então, isso se trata também de obediência, aceitação. Quem tem o Filho é aquele que serve, aquele que ama a Cristo. Esse tem a Cristo. Mas quem não tem o Filho, aquele que não tem interesse em obedecer ou amá-lo, esse não pode ter o Filho, porque a vida está em Cristo. Ele é a salvação. Então, nós devemos aceitar a Cristo como o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tá certo? Queridos, eu quero terminar esse estudo deixando uma mensagem para você, o seguinte: independentemente de quem você tenha sido, independentemente do que você tenha feito no passado, eu quero dizer para você que Deus o ama profundamente. Ele te ama tanto que Ele se dispôs em vir a esse mundo, morrer por mim e morrer por você, para nos salvar da condenação. Meu querido, agora eu quero deixar uma mensagem dizendo para você o seguinte: como você pode ser salvo? Talvez essa seja a sua pergunta. Como é que eu posso ser salvo? Como eu posso me apresentar diante de Deus sem pecado, sem culpa? Querido, eu quero dizer uma coisa para você: o caminho para a vida eterna, ela é muito fácil de ser achado e compreendido. Mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar esta alegria, esta paz de espírito, este perdão e a esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você hoje acredita e crê nisso, quer fazer parte desse caminho, você que hoje
diz: Deus, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso deixar de ser esse prisioneiro do pecado, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Então, Senhor, me ajuda. Você quer a ajuda de Deus? Você acredita em Deus? Você quer essa salvação? Você quer esse dom? Você aceita esse presente que Deus quer dar a você? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus, obrigado, Jesus, por este amor tão maravilhoso que foi demonstrado lá na cruz do Calvário. Eu sei que a mente humana não consegue imaginar o tamanho do sofrimento que foi. O Senhor vinha a este mundo, assumir a natureza humana, passar por provas, perseguições, provações e por fim dar a sua vida por nós. Mas esse foi o maior ato de amor de um pai, de alguém que deu a vida, se assumiu essa grande responsabilidade para nos dar mais uma oportunidade, mais uma chance de nos redimirmos, de recuperarmos aquilo que o diabo usurpou de nós, que é alegria e vida eterna. Nesse momento, Pai, essa pessoa que nesse momento está em oração comigo, essa pessoa que se sente mal, se sente culpado, se sente que tem se cobrado, por favor, Jesus, hoje houve salvação em tua casa, porque hoje ela abriu o coração para te aceitar como o Salvador. Por isso te peço, obrigado por tudo, Senhor, e ajude-nos nesta caminhada rumo à Canaã celestial. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.